Fala aí, pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tivemos novidades aí quanto ao sorteio da Copa do Brasil. Vem notícia sobre a lesão do Paulo Henrique, o jogador quer ir para o jogo contra o Internacional, você vai entender essa situação do PH. Vamos falar também aqui de jogadores que estão sendo muito criticados e a torcida já quer ver esses caras fora do Vasco. Vamos falar aí de saídas, muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Paulo Henrique vive a sua última esperança de poder jogar essa Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, no México e Canadá. E o atleta teria dito no vestiário do Vasco, após a partida entre Vasco e Paysandu na Copa do Brasil, que ele vai querer jogar a partida contra o Internacional de qualquer jeito. É bom deixar claro que o atleta teve uma lesão no jogo, acabou sendo substituído pelo Pumita Rodrigues, e o jogador ainda sente algumas dores, mas foi constatado que não é grave a lesão do atleta e que ele já teria se colocado à disposição do Renato Gaúcho para entrar em campo nesse jogo contra o Internacional amanhã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador dificilmente será convocado, mas ele ainda vive essa grande expectativa e o atleta trata esse jogo de amanhã contra o Internacional como fundamental e a sua última chance de poder jogar o Mundial nesse ano de 2026. Com certeza, cara, a situação do Paulo Henrique é muito complicada, velho. Eu acho, sinceramente, sendo sincero mesmo, acho que todo mundo já sabe, né? O jogador não vai para a Copa. Infelizmente, o atleta perdeu muito espaço no Vasco, no próprio Vasco ele já perdeu espaço, perdeu na seleção, não foi convocado nas últimas convocações e também não conseguiu aí jogar o mesmo futebol do ano passado, que foi determinante até mesmo para ele ir para o banco de reservas em alguns jogos do Vasco. Muitos jogos o Pumita jogou muito mais, Paulo Henrique está tentando retomar o bom futebol, depois que ele ficou sabendo que estava na pré-lista. Ele já jogou melhor contra o Paysandu, mas teve a lesão, acabou sendo substituído. Ele vê esse jogo de amanhã diante do Internacional fora de casa como um ultimato para ele, quem sabe, jogar uma Copa do Mundo. Eu acho muito pouco provável que, se o Paulo Henrique não for convocado nessa Copa do Mundo, ele vai jogar talvez a próxima Copa lá em 2030. Vale ressaltar que, se eu não me engano, o jogador tem 30 anos e vai estar com 34 anos na próxima Copa, a menos que ele esteja jogando futebol europeu voando por lá, né? Aí eu acho que fica bem difícil ele não ser convocado, mas hoje o cenário atual do Paulo Henrique, que baixou demais o seu nível técnico e também tático, o jogador claramente não deverá ser convocado, na minha opinião. Mas se for, a gente vai torcer demais pelo Paulo Henrique, é um ativo do clube, é um jogador que a gente já demonstrou muito carinho quando ele foi convocado a primeira vez, fez gol diante do Japão, ele foi ofuscado pela derrota, pelo fraco desempenho da seleção brasileira, mas ele foi um dos poucos destaques, se não um grande destaque daquele jogo. Infelizmente, o Brasil perdeu o jogo e o Paulo Henrique acabou não tendo tanto mérito assim, devido ao Brasil ter perdido o jogo, como eu disse, foi ofuscado o gol do jogador. Poucos jornalistas, pouca gente da mídia falou sobre a atuação do Paulo Henrique, que para mim tinha sido a melhor atuação de um lateral direito com a camisa da seleção brasileira em anos. Porque a gente não vê lateral direito jogando na seleção, né? A gente vê zagueiro atuando na lateral direita e, com certeza, quando vai algum lateral convocado, como é o caso lá do Wesley da Roma, não jogou no nível do Paulo Henrique na apresentação dele diante do Japão, na minha opinião. Ele já tinha ido bem no jogo contra a Coreia, mas contra o Japão ele destoou, jogou demais, fez gol. Infelizmente, baixou o nível nesse ano de 2026 e muito dificilmente estará no Mundial. Diferentemente de outros jogadores do Vasco, o próprio Pumita, companheiro de posição ali do Paulo Henrique, vai estar no Mundial, acho que muito dificilmente o Pumita não será convocado. Pode ser que nas próximas horas, nos próximos dias, saia já a convocação do Uruguai. Também tivemos novidades da pré-lista da Colômbia. Rojas, Andrés Gomes e Cuesta estão presentes. A única baixa foi o Marinho Inestrosa, que antes de vir para o Vasco era constantemente convocado para a seleção colombiana. Claramente o jogador deve ter sentido o golpe de sequer estar na pré-lista da seleção colombiana para a Copa do Mundo. Um fato importante foi a presença do Rojas, né, que cresceu demais com a camisa do Vasco, está jogando muito e merecia sim estar presente. O Andrés Gomes, eu acho que de todos é o que vai estar garantido. O Cuesta perdeu espaço no Vasco, mas também conseguiu recuperar devido à baixa do Saldívia, que a gente vai falar já da situação desse jogador aí com o torcedor vascaíno. Mas o Cuesta retomou a titularidade, hoje pode-se dizer que ele é titular do time do Vasco, mas não sei se isso é suficiente para ele estar na Copa do Mundo, né? Comenta aí o que você acha desses nomes, desses jogadores do Vasco que podem figurar na Copa do Mundo de 2026, a gente torce muito pelo Andrés Gomes para que ele se destaque também com a seleção colombiana.
Bom, pessoal, ontem fechou todos os classificados aí para as oitavas de final da Copa do Brasil e o Vasco, como todo mundo sabe, passou pelo Paysandu, agregado de 4-2 e se juntou à vitória que eliminou a Bulambada ontem, um resultado maravilhoso que deixou muito vascaíno feliz, mais do que até mesmo a classificação diante do Paysandu. Também temos aí Santos, Remo, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Grêmio, Fortaleza, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense e Corinthians, todos esses clubes classificados. Muitos times grandes ficaram pelo caminho, como São Paulo, o próprio Flamengo, Botafogo. Bahia, para mim, não é time grande, mas vamos colocar porque está na Série A. Ficaram pelo caminho, né? Até o Coritiba também acabou perdendo para o Santos. Hoje o cenário para o Vasco é de torcer para pegar um time mais fácil, um time mais acessível. Dessa lista, para mim, o time mais fraco de todos, sem dúvida nenhuma, é a Chapecoense. Para mim, até mesmo Juventude e Fortaleza, que estão na Série B, jogam mais do que a Chapecoense, que eliminou o Botafogo. Para mim, eu gostaria muito de ver o Vasco enfrentando a Chapecoense ou até mesmo o Remo. Para mim, acho que seriam os melhores adversários nesse atual momento para o Vasco. O que eu não quero, lógico, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians. Para mim, esses três adversários não tinham que aparecer agora para o Vasco. Mas se cair como possibilidades, o Vasco, se quer ser campeão, vai ter que eliminar esses times aí também. Torcendo para não cair o Palmeiras, né? E as informações que a gente tem é que o sorteio vai acontecer no dia 26 de maio, às 11 horas da manhã, e será numa terça-feira. Tomara que o Vasco possa pegar um adversário acessível. Comenta aí qual adversário para você seria o ideal para o Vasco enfrentar nas oitavas de final. Quem sabe, dependendo do confronto, já podendo pensar até mesmo nas quartas de final. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de jogadores que vêm sendo muito criticados pelo torcedor vascaíno. Jogadores que a gente quer fora do Vasco, né? Saldívia e Brenner. Esses dois atletas, para mim, na minha opinião, não tem condições mais de vestir a camisa do Vasco, de continuar jogando aí no Vasco, cara. Para mim, esses caras têm que ser negociados agora, nessa janela de transferência. O Vasco comprou esses dois jogadores, são ativos do clube, e o Vasco não precisa simplesmente esperar terminar contrato para devolver aos clubes. O Vasco pode negociar se tiver proposta ou se quiser oferecer a alguns clubes. Só que o fato é que o Vasco não vai achar a mesma grana que foi investida no Brenner e também no Saldívia. Hoje, esses dois jogadores são extremamente criticados pelo torcedor vascaíno e muitos já não veem mais sentido na permanência desses atletas no elenco vascaíno. De saída, que a gente sabe que vai acontecer de fato, é do Matheus França, todo mundo já sabe que o jogador não terá o seu contrato renovado, apesar de ter jogado bem contra o Audax italiano, o que não foi suficiente para a diretoria sequer talvez cogitar renovar o contrato junto ao Crystal Palace da Inglaterra. O jogador apareceu tarde demais, e agora eu acho que chegou o momento de fato dele deixar o Vasco. Também tem essas duas situações, apesar de eu achar muito pouco provável que o Vasco vai negociar Saldívia e Brenner, mas talvez se pintar uma proposta, quem sabe, da MLS pelo Brenner, o Vasco não pode pensar, se for uma proposta boa, vende o jogador, cara, vende o atleta, ou talvez um negócio interessante aqui para o Vasco, isso é ideia minha. O Vasco poderia tentar entrar no páreo, disputando com o Los Angeles Galaxy a contratação do Gabriel Peck. Para trazer o Peck de volta, o Vasco poderia oferecer o Brenner lá para o Los Angeles Galaxy, né? O Los Angeles Galaxy não tem um centroavante de qualidade, tem aquele Matheus Nascimento, que era do Botafogo, lembra? Ele é reserva lá do Los Angeles Galaxy. O titular é o brasileiro Klaus, que se destaca lá na MLS, mas não é do nível que o Brenner já apresentou lá na competição. Seria interessante para o Vasco. E claramente o Los Angeles Galaxy talvez pensaria no negócio, porque o Brenner já jogou bem uma vez na MLS, o que levou ele a ser vendido para a Udinese da Itália. Poderia ser um negócio interessante, ou até mesmo oferece os dois pelo Gabriel Peck e mais uma grana de retorno lá ao Los Angeles Galaxy. Né? Seria interessante, dava o Saldívia e também ali o Brenner. Mas isso é só uma ideia minha. Para mim, eu acho que a diretoria poderia buscar movimentos interessantes para fazer negócio, como moeda de troca, ou talvez até mesmo para baixar valores de jogadores que o Vasco tem interesse no mercado, oferecendo Brenner e Saldívia. Mas outras situações, eu acho muito pouco provável que o Vasco vai negociar outros atletas, a menos que apareça propostas, como por exemplo o Andrés Gomes, pode acontecer, um jogador que chama a atenção do mercado europeu. Talvez se aparecer uma proposta para o Pumita, né? Talvez se ele entrar bem em campo na Copa do Mundo, pode ser que ele chame a atenção do mercado, pode ser uma possibilidade também, um jogador de deixar o Vasco, jogadores vendidos, né? Tem a situação do Robert Renan, que o Vasco terá que comprar ele junto ao Zenit, e a gente não sabe em que pé está essa negociação atualmente do Robert Renan. Muitas situações deverão ser resolvidas nos próximos dias, nas próximas semanas, e para mim, cara, Saldívia e Brenner não dá mais. Para mim, tinha que negociar esses dois. Tinha a situação do Marinho Nestros. Eu acho que depois do jogo contra o Paysandu, ele pode ter ganhado uma sobrevida dentro do Vasco. Pode ser, quem sabe, a diretoria queira dar mais oportunidades
esperar mais, ver se vai sair alguma coisa desse jogador. Já mostrou que qualidade ele pode ter, né, cara? Qualidade o jogador não tinha mostrado ainda, mas mostrou nesse jogo, mas é contra o Paysandu. Quero ver isso em jogo maior. Ótimo teste amanhã contra o Internacional. Com certeza a gente espera mais do Marinho Nestrosso. Acho que para mim ele pode ser melhor observado. Acho muito pouco provável que o Vasco vai negociar o jogador que foi especulado no São Paulo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.